Se os Estados Unidos e a OTAN fizessem ameaças, né, de sanções contra você, você tentaria dialogar, conversar ou você ia peitar os dois? Pois é, dá uma olhada na foto desse avião publicado pela Bia Kicis. É sinal de que não deve se brincar com os Estados Unidos. Eu vou explicar para você o que está rolando. Outro ponto, a vida do Maduro não está nada fácil. A Maria Elvira Salazar volta a fazer pressão e críticas e entrou num bate-boca gigantesco. Inclusive, os Estados Unidos fizeram uma ameaça. E na ameaça dos Estados Unidos, eles estão dispostos a derrubar todo aquele governo ditatorial, de esquerda, que persegue e prende opositores. Você sabe algum aí para me citar? Se souber de algum, coloca no comentário. Mas não para por aí não. Também vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal está passando por momentos, digamos, difíceis em relação aos Estados Unidos e as pressões que o Donald Trump vem mandando para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo arregou. De certa forma, tentou sondar os Estados Unidos para bater um papo com o Trump, mas fracassou. O fracasso do STF da esquerda, segundo o Haddad, é culpa da extrema-direita. Inclusive, o STF também teve reuniões com o André Esteves, do BTG Pactual, e outros bancos também. Deu ruim. Tomou um não na cara, ou seja, os bancos deram um não na cara do Supremo Tribunal Federal. Até o Partido Novo entrou com ação lá no Supremo para que o sistema financeiro bancário do Brasil não seja afundado por causa de uma medida maluca do PT. Ele entrou com pedido no Supremo contra os ministros do Supremo para defender o sistema bancário do PT e do Supremo. E aí parece que vai dar ruim porque o sistema financeiro já está querendo rachar com o próprio Supremo, né? Bagunça isso, né? Mas eu vou te explicar com calma, fica tranquilo. Outra questão. No diálogo, o Trump colocou vamos dizer assim, um requisito para esse diálogo. Um dos requisitos para esse diálogo começa com B e termina com Sonaro, Bolsonaro, né? Ou seja, o governo brasileiro queria conversar com o Trump falou, a gente conversa, mas desde que o assunto tenha o Bolsonaro. E aí, a prisão domiciliar do Bolsonaro é um dos entraves, né, que prejudica e impede a negociação com os Estados Unidos. O Haddad, por sua vez, colocou a culpa na direita. Mas tem um monte de país que está conseguindo conversar com os Estados Unidos. Eu acho que é incompetência mesmo. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha, para você que busca um canal que vai trazer informação com qualidade, informação com seriedade para você, procura aqui, o botãozinho aí de inscrever-se, inscreva-se no canal, aqui você não tem risco de fake news, a gente trabalha sempre com informações mais fidedignas o possível, combinado? Então, para você que gosta do nosso conteúdo, compartilha também, manda lá no grupo do condomínio, Manda para aquele vizinho chato, aquela velha chata que vive te enchendo o saco, falando PT, né? Aquele bem petista mesmo, ele falou mal de você lá no final do vídeo. Só precisa assistir um vídeo inteiro. Quem sabe você despetiza ele, tá? Brincadeira à parte, vamos para cima, bora de informação. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nesse avião russo. Quem acabou de publicar isso foi a deputada federal Bia Kicis, tá? E realmente é verdade, esse avião acabou de pousar, né, lá em Brasília, no aeroporto de Brasília. Pousou ontem, no domingo. Mas esse avião tem muito a ver, inclusive, com ações militares, com sanções americanas. Você deve estar sabendo que existe uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Isso você sabe. E que a OTAN, de certa forma, está do lado da Ucrânia contra a Rússia, está realizando uma verdadeira proxy war. O que é proxy war? É uma guerra por procuração. Quem está lutando contra a Rússia é a Ucrânia. Mas, na verdade, estão recebendo armamentos da OTAN e dos Estados Unidos.
Acontece que o Donald Trump está fazendo de tudo para essa guerra acabar. E aí, a Rússia, que é a invasora, está sofrendo um monte de sanções, tanto a Rússia quanto as empresas russas. Acontece que existem vários países que estão financiando, através da compra de combustível, através de compra de produtos e negociando com as empresas russas, o que não deveria estar acontecendo por causa das sanções norte-americanas. Quem negocia com os russos pode sofrer sanções. Adivinha? O Brasil está comprando muito petróleo russo. E aí, pode virar alvo de sanções da OTAN inteira, que podem chegar até 500% de tarifa. Agora, o grande problema desse negócio é este avião aqui. Não é só a compra de fertilizantes, não é só a compra de petróleo, é a abertura para empresas, inclusive aéreas, da Rússia também. Dá uma olhada nessa matéria do Doni Silva News, né, republicada pela deputada federal Bia Kicis. Pois é, e também quem publicou, né, acerca desse avião russo que pousou no Brasil foi o site de extrema esquerda, né, o Diário do Centro do Mundo. Avião sancionado pelos Estados Unidos chega a Brasília, vindo de Moscou. Publicação 11 de agosto. Um avião russo, Ilyushin IL-76, que está na lista de sanção dos Estados Unidos, pousou no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã deste domingo. A aeronave de matrícula RA78765 partiu de Moscou e fez várias escalas antes de chegar à capital, incluindo paradas no Azerbaijão, Argélia, Guiné. A chegada gerou curiosidade, já que o motivo do voo permanece incerto. Ninguém sabe o porquê esse voo chegou aqui. E aí você quer saber o que é pior, que acendeu uma luz vermelha lá nos Estados Unidos, que está todo mundo querendo saber o que aconteceu? A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, não registrou horários de voo comercial para o avião. Ou seja, meio que esse avião chegou em sigilo, né? E aí, ela é uma aeronave de versão conhecida como cargueiro, tá? Então, é uma aeronave cargueira, então não se sabe o que veio nessa aeronave, não se sabe o que tinha ali dentro. Ela pode ser utilizada tanto para fins militares quanto para fins civis e pertence à Aviacom Zitotrans, uma empresa que já enfrentou sanções por parte do governo dos Estados Unidos em 2023 devido ao transporte de cargas para a Venezuela. E aí, você acha que o Lula está cutucando a onça cavara curta ou não está? Né? Então, apesar de tudo, né, que a gente está acompanhando, é um navio que pode ser utilizado para fins militares, foi flagrado em Brasília, é sancionado pelo Donald Trump e brotou no aeroporto aqui em Brasília, já foi sancionado por dar suporte e apoio à Venezuela, esta empresa. Será que o Trump vai dar uma olhada numa matéria dessa e pensar o quê, hein? Já que falamos em Venezuela, já que falamos em aliados, dá uma olhada nisso aqui. Movimento Colômbia, tá? O Maduro está na mira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão articulando e a qualquer momento eu posso ter o prazer, eu posso ser o felizardo de chegar aqui com a matéria para vocês e falar: caiu o preço do ovo, dona Maria. Não, caiu o Maduro, caiu sem vergonha, mequetrefe, do ditador que mata gente, que prende gente, que dá golpe em eleições. Eu posso a qualquer momento estar falando isso, porque os Estados Unidos já fizeram um anúncio que a qualquer momento pode acontecer uma operação militar contra o Maduro. E aí, os Estados Unidos colocaram uma sanção de 50 milhões de doletas, tá, pela cabeça do Maduro. E aí já tem um monte de gente que está querendo receber esse prêmiozinho gordo. E aí o Petro, presidente da Colômbia, guerrilheiro também, da mesma estirpe dessa turma toda lá do Foro de São Paulo. Pois é, foi lá defender o Maduro, dizendo que é um absurdo que os Estados Unidos estão fazendo e se solidarizar com o Maduro. A Maria Elvira Salazar, que é uma deputada lá dos Estados Unidos, já apareceu, brotou e falou: quer saber de uma coisa? Vou mandar um recadinho pro Petro.
Ó, nós sabemos por que você está defendendo o Maduro, disse a congressista dos Estados Unidos, Maria Elvira Salazar. A congressista republicana Maria Elvira Salazar lançou duras críticas contra o presidente colombiano Gustavo Petro, logo que esse expressou sua solidariedade, seu respaldo, né, ao mandatário venezuelano Nicolás Maduro em meio ao aumento da recompensa oferecida por Washington pela sua captura. Em uma mensagem publicada na rede social X, Salazar assegurou que Petro considera normal que um chefe de Estado seja ao mesmo tempo líder de cartéis, pandilhas, né, que são guerrilhas, né, uma espécie de guerrilha, né? Não, Pedro, não é normal nem aceitável. Sabemos porque defendes o Maduro, porque compartilha do mesmo histórico de vínculos com guerrilhas e organizações criminais. Ou seja, Maria Elvira Salazar meio que já está filtrando ali, ó. Primeiro Maduro, quem será o próximo? Quem será o próximo, né? E aí, sabe aquele mesmo cara que criticou aqui o Alexandre de Moraes, o Lula? Olha o que ele escreveu. O regime de Chávez e Maduro levou a Venezuela a ser uma das nações mais prósperas do nosso hemisfério, a uma das mais despidas, né, mais pobres, sugando o seu povo, levando o seu povo a uma pobreza lamentável e uma repressão política. Foi o Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado do Marco Rubio, né? Ele é o vice do Marco Rubio. Ou seja, o que a gente observa e o que a gente está estudando é que existem movimentos hoje acontecendo. Tanto movimentos da direita se unindo, quanto da esquerda. E hoje, né, os governos de direita entenderam que os cartéis de drogas, que o narcotráfico e que a guerrilha fomentam e mantêm a existência de vários governos de esquerda, como o governo do senhor Nicolás Maduro. Um exemplo claro é que Javier Milei, aqui na Argentina, lançou em conjunto com os Estados Unidos um programa militar de combate ao PCC e ao Comando Vermelho, que vem do Brasil. Exatamente, sair do Brasil para a Argentina. Então, há um modelo de buquelização de combate ao narcotráfico sendo aplicado. E hoje, quem encabeça esse modelo de, buquelização é o Donald Trump. O Donald Trump já prometeu acabar com todos os cartéis de drogas aqui da região. E aí, como eu disse, até o Luiz Barsi fez essa publicação. A qualquer momento pode acontecer uma operação militar contra Maduro, tá? E aí eu te pergunto, quem está dando suporte para o Maduro? Quem está auxiliando o Maduro, como o Petro? Ou quem recebe avião russo aqui sem a gente saber o porquê, né? Navios iranianos, sem saber o porquê. Será que essa turma tá caçando sarna para coçar? Eu acho que tá. Vamos lá. Olha só. Enquanto, né, o noticiário anda envolto, né, na batalha com os Estados Unidos, dá uma olhada nessa aqui. O STF tentou sondar os Estados Unidos sobre sanções, mas fracassou. O que aconteceu? Os Estados Unidos aplicaram sanções magníficas ao ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Não pode ter mais cartão de crédito, não pode ter mais conta bancária, mas isso não quer dizer que foi uma sanção para o ministro. Quer dizer que foi um aviso para os demais ministros. Falou, olha, o negócio é o seguinte, a Magnífica chegou para o Alexandre de Moraes, até então ele está falando, né? Não foi proibido de usar rede social, nem de aparecer em rede social, e está falando muito. E aí, os magistrados acionaram interlocutores influentes no Congresso dos Estados Unidos, especialmente os republicanos, mas ouviram que poucos têm acesso real aos planos de Trump. A tentativa ocorreu após Darren Beattie alertar que aliados de Moraes estão avisados e Washington está monitorando de perto, está monitorando tudo, está olhando tudo com uma lupa. O que os ministros estão fazendo, o que os aliados do ministro estão fazendo e o que quem dá suporte aos ministros estão fazendo. Ontem, o Lauro Jardim fez uma publicação lá no jornal o Globo e ele dizia o seguinte, olha,
os ministros do Supremo não estão com medo da Magnitsky, estão apavorados. E aí veio mais uma publicação que merece ser analisada, claro, também do Globo, tá? Essa é de André Esteves, tá? Não, da Malu Gaspar, desculpa, André Esteves é do BTG, da Malu Gaspar. O que os ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre a crise com o Trump? O que rolou? Em uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar os PIX de seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para secar se o cliente é ou não é alvo da lei. Isso significa que, mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios da lei Magnitsky. Olha só. Então eles queriam fazer um sisteminha para driblar o bloqueio, para ajudar um certo alguém sancionado. Olha só. Mesmo que isso custasse o sistema financeiro inteirinho. Vinícius Carrion escreveu o seguinte: de acordo com o Globo, estavam presentes os representantes do Itaú, do BTG, do Santander, além do presidente da Febraban. Moraes, Gilmar Mendes, queriam entender até onde os banqueiros achavam que Trump poderia ir em sua escalada. Abre aspas, toda essa movimentação mostra que o quanto o Supremo está incomodado e preocupado com a ofensiva de Trump, mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Ou seja, tão desesperados? Sim. E aí o PT entrou com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte: o Supremo impede os bancos de aplicar a Magnitsky no Alexandre de Moraes. O problema é que o PT não está nem aí o que vai acontecer com você. Imagina se todos os bancos brasileiros, aquele que guarda o seu dinheirinho, tomar uma tunda do Trump de uma hora para outra e ficar fora do sistema financeiro internacional. Já parou para pensar o que vai valer o seu rico dinheirinho depois de uma dessa? Você vai ter sérios problemas. Não tenha dúvidas disso. E aí, o Partido Novo acionou o Supremo Tribunal Federal contra o pedido do PT de impedir sanções ao Alexandre de Moraes. Literalmente, né, o presidente do Partido Novo, que é o Eduardo Ribeiro, ele entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a ação do PT, que busca impedir as instituições financeiras de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, não seja aceita. E aí, dois problemas surgem aqui, tá? Primeiro, vem cá, o PT entrou com ação a favor do ministro Alexandre de Moraes. Detalhe, só que aqui ele entrou a favor de um CPF. E aí, para tal, o Alexandre de Moraes tinha que dar autorização. Não pode um terceiro entrar com ação em favor do outro. Terceiro? Não tem jeito. Quem teria que entrar com ação falando, olha, não quero que a lei seja aplicada contra mim, era o próprio Moraes. Não pode ser o PT em nome do Moraes. Já viola toda a base do direito aí. É uma ação burra. É uma ação burra, sem conhecimento nenhum de direito. Começa aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os efeitos catastróficos se o STF dá uma decisão como essa. Se o Supremo dá uma decisão como essa, todo o sistema financeiro brasileiro pode entrar em colapso se saírem do sistema SWIFT. O que é o sistema SWIFT? É o sistema de negociação via bancos. Até aí tá ok? Tá tudo bem? Beleza. Então o que acontece? Ele pediu para não aplicar. E aí vem a cereja do bolo. Se, e somente se, essa ação cai na mão de algum ministro ou de uma turma, e o ministro fala, não, sua ação está errada, Eduardo Ribeiro, do Partido Novo. Eu vou rejeitar e vou proteger o Moraes. Parabéns, encontramos mais um, né, apto a levar a lei Magnitsky. Agora, se ele fala, não, eu vou rejeitar, eu vou aceitar a ação do Ribeiro e vou permitir que os bancos sancionem Moraes. O Moraes pode ter se lascado nessa,
E aí, né, o ministro que deu essa decisão se sai bem nessa e pode ganhar um votinho de confiança dos americanos. Mas enfim, tanto o governo brasileiro quanto os ministros do STF já estão começando a sentir o baque, já viram que não deu resultado e estão querendo conversar com o Trump. Mas tem uma condição que começa com Bo e termina com Sonaro. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Pois é, dá uma olhadinha nisso. Matéria do Goiás 246, né? O Trump põe Bolsonaro como condição para diálogo e cria impasse nas negociações. Olha isso. O governo brasileiro, sob liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta um impasse nas negociações com os Estados Unidos. Há um crescente pessimismo em Brasília, pois o presidente americano Donald Trump tem ignorado os pedidos de diálogo. A avaliação do governo Lula é que Trump só aceitará conversar se a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro for incluída nas negociações. Meu amigo, a situação não está nada fácil para Lula, né? Segundo o R7, a prisão domiciliar do Bolsonaro também está sendo um entrave que prejudica as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Então, vários especialistas, inclusive especialistas da área jurídica quanto da área econômica, já disseram isso. Segundo a especialista em direito empresarial Anderson Balão, advocacia, Naila Aguardo Ribeiro Franco, negociações diplomáticas e comerciais em TEV devem seguir critérios técnicos e econômicos. E aí não tem aqui, né? Abre aspas. No entanto, a prática de fatores pessoais e contextos políticos podem influenciar o ritmo ou a prioridade atribuída a determinadas pautas. O mais importante é que ambos os países mantenham canais institucionais de diálogos capazes de preservar as relações comerciais independentes de circunstâncias momentâneas. É o que afirmou aqui, né, a turma de juristas que avaliou isso aqui. E aí, enquanto isso, o Lula sabe que a pressão está acontecendo, sabe que o julgamento do Bolsonaro interfere, e aí, em vez de distensionar, estica ainda mais a corda. A Polícia Federal abriu um novo inquérito contra o Bolsonaro agora por fake news. Segundo eles, o Bolsonaro espalhou dentro de um grupo de WhatsApp uma informação que diz que o Lula era ligado, né, à morte de pessoas LGBTQIA+, né? Segundo a informação que foi divulgada, o Bolsonaro teria sido responsável por publicar uma matéria que dizia que o Lula tinha um sistema de matança, né, atribuía, né, ao Lula o apoio a um sistema de matança contra pessoas LGBTQIA+, sobre o regime da Síria do Bashar al-Assad. E a gente sabe muito bem que o Lula e o Bashar al-Assad eram muito amigos. Muito amigos. O detalhe é que o processo foi aberto. Ninguém viu a publicação para saber se realmente o Bolsonaro falou alguma coisa no sentido ou não. Tá? Então, tensionaram ainda mais a corda, esticaram mais a corda para buscar mais uma punição contra o Bolsonaro. E aí, o que o Haddad fala sobre tudo isso? Espera aí que no próximo bloco eu vou te mostrar. Segundo o Estadão, o Haddad já sabe o porquê que os Estados Unidos não querem conversar com ele. Ele só pensa naquilo, na extrema direita. Pois é, o Haddad diz que reunião com o secretário dos Estados Unidos foi cancelada e atribuiu isso a forças da extrema direita. O ministro disse que tinha uma reunião para dia 11, hoje, mas essa reunião foi cancelada. E segundo o ministro, não há boa vontade por parte do governo americano em negociar com o Brasil. Na avaliação do Haddad, a reunião foi desmarcada devido à força da extrema direita. Abre aspas. Não há como não ligar o cancelamento da entrevista de Eduardo Bolsonaro ao Financial Times, diz Haddad. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro participou de uma entrevista no The Financial Times, onde ele criticou muito o Brasil. O Eduardo Bolsonaro foi chamado para uma reunião às pressas, no sábado, com o governo norte-americano, e hoje o encarregado aqui dos Estados Unidos no Brasil falou, não quero conversar com o Haddad. Mas aí, se fosse só por causa da extrema-direita, olha essa matéria da Rádio Centro Equador, tá? Estados Unidos
felicita o Equador por seus 216 anos de independência e ressalta a sólida cooperação bilateral. Olha isso, né? Bem que podia ter um Brasil que tem uma sólida relação bilateral com os Estados Unidos, né? Em nome dos Estados Unidos da América, em nome dos Estados Unidos da América, expresso minhas mais sinceras felicitações ao povo da República do Equador, ao celebrar 216 anos, né, de aniversário da sua independência, ou seja, mandou aqui cartinha para o Equador. O Lula deve estar chorando, não recebe cartinha, tadinho, não recebe não. Mas vamos lá. O Lula está tensionando ainda mais. Você quer saber mesmo por que o Lula não consegue conversar com o Trump? O El País América está dando corda para o Lula e o Lula está se achando. Olha só o próximo bloco. Vê isso aqui. O Lula e a Justiça do Brasil existem firmes ao castigo de aranceles, como que fala? Tarifas, das tarifas de Trump. Quando o presidente estadunidense Donald Trump decidiu dinamitar o sistema de livre comércio vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a reação foi uma espécie de salve-se quem puder, né? Cada país negociou como melhor sabido. Porém, esse cenário de ameaças trumpistas e esses sinistros contatos bilaterais e prazos mudou. Brasil é uma exceção, por vários motivos. Estados Unidos há imposto um gravame mais alto, 50%, como depois a Índia. E o presidente Trump deixou claro que aqui as tarifas são um mero instrumento de pressão para que a justiça brasileira enterre o processo por golpismo contra o ex-presidente ultradireitista de Jair Bolsonaro. Você já vê que o País América é um belo do esquerdista, né? Cara, pra mim falou extrema-direita, ultradireita, neocolonialismo, neoliberalismo, colonialista. Pra mim isso não passa de um mequetrefe de esquerda, tá? Então, tem gente ainda dando corda pro Lula se enforcar e enforcar o povo brasileiro junto. Mas até a Globo já tá caindo na real, olha só. A Globo chamou um especialista e o especialista... O professor falou a falta de estratégia do Brasil. Não usou nem Embraer, não usou nada. O Brasil não tem estratégia nenhuma. É um bando de perdido. Dá uma olhada. O Brasil também não teve uma estratégia. Por exemplo, a Embraer foi lá e negociou com os Estados Unidos que ficasse com apenas 10% de tarifas e agora está negociando passar a linha de montagem do KC-390, que é um avião de ponta que a Embraer produz, um avião militar, para os Estados Unidos. Isso geraria 2 mil empregos. Esse tipo de ação, a Embraer está certa em procurar seu interesse próprio, mas esse tipo de ação geralmente é utilizado pela nação, pelo Brasil. O Brasil poderia chegar para a Embraer e dizer, olha, a gente precisa que vocês nos ajudem nessa negociação, vocês são estratégicos para nós e para os Estados Unidos, nos ajudem a negociar, vocês são um trunfo para nós. O Brasil não usou essa carta porque o Brasil não tem, nesse momento, uma estratégia de negociação, Marina. Cara, o Brasil não tem estratégia de negociação, não tem plano de governo, não tem nada. Vou até te falar mais, né? Do jeito que a economia está indo, seria normal você pensar, sabe, mas por que o dólar ainda não está R$7? Impressionante, o Brasil está pegando fogo, tarifas já chegou, o negócio está tenso, tá maluco, mas o dólar tá firme ali em 5,45, 5,55. O que está acontecendo que o dólar está estável? Te conto o que está acontecendo. Há ainda uma esperança de que em 2026 o Lula saia do poder. Então, por causa disso, alguns investidores ainda estão mantendo o dólar aqui no Brasil. O que vai acontecer? Se o Brasil está bem, o dólar abaixa. Se o Brasil está uma meleca, o dólar sobe. E aí, o que está segurando o dólar até hoje? A expectativa e a esperança que o Brasil possa melhorar e que esse mal que sofremos é um mal passageiro. É isso que está segurando o dólar ali. Se a gente sentir que esse mal não é um mal passageiro, né, de certa forma, a pressão dos Estados Unidos em cima do Brasil está segurando o dólar. O dia que os Estados Unidos falam, não, esquece, não dou conta disso mais não, nosso dólar vai virar o Bolívar venezuelano. E aí, olha só para dar exemplo para vocês. Outra matéria da Globo News, descascando a economia do governo Lula.
Olha só. Já relatos, primeiro, de paralisação de negociações, o mercado ele para observar os movimentos antes de seguir com negociações e entender os próximos passos nesse ambiente de incerteza. Como consequência disso, a gente já tem um cancelamento de pedidos e parte deles já produzidos, inclusive, mas parte deles que ainda não estavam em produção, o que quer dizer que a gente tende a ter esse impacto ainda, pensando nos próximos meses dessa parte produtiva vinculada à exportação para os Estados Unidos, que já não irá ocorrer em decorrência ou se mantendo esse período de vigência da medida. E como consequência, a gente, como foi comentado, a gente prevê uma estimativa de perda de cerca de 8 mil postos diretos na indústria calçadista. Se a gente considerar os impactos, os empregos indiretos são quase 20 mil postos de trabalho e em termos monetários a gente está falando aí de uma perda de 1,2 bilhão de reais na indústria calçadista brasileira. Resumindo, vamos perder emprego, vamos perder investimento, vamos perder dinheiro entrando no Brasil, vamos perder a eleição em 2026, né? Dá uma olhada, ó. Cronistacom é um jornal da Argentina. A Argentina volta a pisar forte na região e consolida sua liderança em 2025. Dá uma olhada. A Venezuela, ó, isso aqui são dados que são considerados mentirosos pelo país da Venezuela. 2%. A Colômbia cresce menos que a Venezuela, 1,5%. O Equador, 1,5%. O Peru, vai bem, 3,5%, né? 3,1%. A Bolívia, 1,5%. Vai mal também. O Chile, cara, é uma potência econômica que vai até bem, 2%. Uruguai, lembra que eu te falo, o Uruguai não tá mal, 3,5%. O Paraguai está despontando. Paraguai, 3,8%. O Brasil, 2,1%. E a Argentina? A Argentina é o milagre econômico de Brasil, de América do Sul, ou seja, a Argentina, 5% se comparado aqui. A República das Bananas. Dá uma olhada aqui, né? A República das Bananas, 2,1%. Argentina, 5%. É lógico que a esquerda é melhor do que a direita, né? Olha só, a Argentina de Milei pode ser o milagre econômico dos anos 2020, diz Niall Ferguson. Vai entrar pro... Quem me acompanha há muito tempo, o que eu falei? O Milei vai entrar para os livros de história, né? É a nova Thatcher. O Milei vai entrar para os livros de história, vai ser um símbolo da direita no mundo. Isso sim, o Milei vai ser um símbolo, cara. Vão ter livros e mais livros escritos sobre o milagre econômico chamado Milei. O historiador econômico Niall Ferguson afirmou que a gestão de Javier Milei pode se tornar um dos milagres econômicos da década de 2020. Investir em ativos argentinos desde a eleição de dezembro de 2023, ele vê nas reformas do presidente a melhor oportunidade em décadas para superar o histórico de crise do país. Quem investiu na Argentina se deu bem demais. Quem investiu no Brasil se lascou, né? Ou seja, é a diferença de um governo de direita e de esquerda. Gente, eu tô conversando demais. Agora que eu vi que já tá em 33 minutos, tá? Então, enfim, pessoal, obrigado pela confiança de vocês, tá? Ninguém merece. Eu sou conversador mesmo e eu vou falando e falando. Eu gosto de papear com vocês. Então, se você ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Papai do Céu te ajude muito, tá? Te dê muita fé, esperança para encarar tudo isso. Eu volto no editorial de amanhã de manhã com vocês, tá? Obrigado pela força, pela confiança. Recadinho rápido. Você viu aqui que o Uruguai é um país estável, está crescendo bem. Então é um lugar que vale mais a pena você confiar em investimentos do que o Brasil. E se isso é interessante para você, estou aqui para poder te ajudar, tá? Para poder te ajudar. Clica aqui na descrição, tá? O Uruguai, você tendo uma residência legal no Uruguai, é uma garantia de que, sei lá, cara, você está no Brasil. Se amanhã você postar aí fora, sei lá, alguma coisa, e a Polícia Federal ir atrás de você, você pega o carro e vai embora. Sabe aquela turma do 8 de janeiro? Se eles tivessem uma residência, a jurisdição é do outro país. Olha o que aconteceu com o Alan dos Santos, estava lá nos Estados Unidos, não foi nem extraditado. O Oswaldo Eustáquio.
e um monte de gente do 8 de janeiro fugiu para a Argentina e outros países. Tem um monte que está preso fora do país. Absurdo o que aconteceu com essas pessoas. Por quê? Porque eram ilegais nesse país. Então, você tem que ter. É uma chave de liberdade. Se depender de mim, eu tenho 3, 4, 5 residências, porque é uma garantia, tá? É uma garantia, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. O link está aqui na descrição. É só mandar uma mensagem pra gente. Grande abraço.